Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11.2. Dai a César o que é de César. Tendo os fariseus se retirado, resolveram comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem fazer distinção a quem quer que seja, pois não consideras a aparência dos homens. Diga-nos a tua opinião sobre isso: é lícito ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Hipócritas! Por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o pagamento. E, tendo eles lhe apresentado um dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e inscrição? De César, disseram. Então, Jesus lhes respondeu: Dai, então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, admiraram-se da resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, XXI 15, 22 de Marcos, 12 2.13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelo fato de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a um problema de ordem religiosa. Um partido numeroso foi formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo era, para eles, uma questão de irritante atualidade, sem o que, a pergunta feita a Jesus, é lícito ou não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, eles esperavam levantar contra ele as autoridades romanas, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, escapa à dificuldade dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Allan Kardec. Comentários. É interessante observarmos esse contexto e esta situação. O povo judeu cansado da opressão e da tirania do governo romano, que os punia e carregava de impostos e mais impostos, a injustiça material reinava, onde aquele que tinha mais poder, prejudicava aquele que menos tinha. Mesmo perante esta situação, Jesus não iniciou uma revolução armada, mas sim uma evolução dos sentimentos para amor. Não pediu para que não fossem pagas as quantias enormes e injustas para os tiranos no poder. Jesus não recomendou guerras e crimes para fugir dos impostos. Jesus não recomendou que fossem enterrar seu dinheiro para que não chegasse nas mãos de César. Jesus recomendou: Dai a César o que é de César, pois a matéria é necessária apenas enquanto estamos nas vestes físicas, e orienta ainda a Deus o que é de Deus, pois o que é para Deus é amor, a maior de todas as riquezas de todo o universo. César impunha sua tirania gerando miséria com a cobrança desses impostos, que para alguns era impossível o pagamento. Mas com essa instrução Jesus nos ensina que mesmo sob a aparente injustiça da matéria, devemos manter o comportamento digno, seguindo as leis de Deus, fazendo aquilo que é correto, pois se somos corretos crescemos moralmente e resgatamos as dívidas com a consciência. Naquela situação, não pagar o tributo a César era crime que poderia custar escravidão ou a vida, gerando inúmeros casos de revoltas, revoluções, apenas dor causando mais dor. César teve que pagar a Deus o delito que cometeu com os homens e mulheres que eram injustamente cobrados, e com a frase Dai a César o que é de César, Jesus nos permite observar que César terá que arcar com suas consequências, e quando complementa com Dai a Deus o que é de Deus, nos permite observar que usando da indulgência, entendendo como expiação ou provas aquela experiência, tendo fé que Deus é todo amor e misericórdia, pagar o tributo a César era um penoso gesto, que pudesse talvez retribuir um pouco do mal que fizemos, como uma expiação. Toda essa situação pode ser muito comparada com os dias de hoje, economicamente e politicamente no Brasil, sem entrar em ideias políticas, mas sempre lembrando da recomendação do Cristo: Dai, então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As dificuldades que encontramos financeiramente, as revoltas envolvendo dinheiro e economia, isso não deve fazer parte de nossos pensamentos diários, mas sim, agradecer a Deus, pois toda dificuldade, toda dor, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, seja como expiação, para pagarmos para o universo o mal que fizemos, ou como prova, para demonstrarmos para nós mesmos, que não mais somos tentados por tal prova. Portanto, dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. De quem queremos estar mais próximos?
de César, que nessa metáfora é a personificação da matéria, do egoísmo, dos luxos que não duram mais que 100 anos, ou de Deus, que é todo amor, todo misericórdia, todo justiça, todo bondade, e que ao seu lado, teremos vida eterna, a vida verdadeira, que é a do Espírito, repleta de alegrias e felicidades, para aqueles que evoluem marchando na seara do amor. Naquele momento, aqueles judeus estavam ali sob o jugo de César por um motivo expiatório, para repor o mal que houvessem feito, ou para aprenderem a superar o apego à matéria, pois nada que existe no universo é ao acaso, nada feito por Deus é coincidência, uma vez que Deus é a inteligência suprema, nunca errou, não erra, e nunca errará. Portanto, estamos onde estamos, como ato de misericórdia divina, para repormos o mal com o bem. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que nos manda agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos tanto para com a família e a sociedade quanto para com os indivíduos. Allan Kardec. Diante de Deus e de César. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu e em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados e, sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem e estimulando, em toda parte, a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações, todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos, em favor dos outros e, desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Emmanuel. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 item 2, Allan Kardec. Dinheiro, capítulo 8, Emmanuel.